Questão 51. Expresse D como a união de regiões do tipo 1 ou do tipo 2 e calcule a integral. Integral dupla de D, x² dA. A região D é encontrada na figura 1. Olá pessoal, hoje nós vamos resolver um exercício envolvendo integral dupla, mais especificamente o exercício 51 do livro do James Stewart da 6ª edição. O exercício é o seguinte: dado a figura ao lado, para a gente achar o volume dessa figura composta pela integral dupla de x2dA. Bom, como nós resolvemos esse tipo de equação, esse tipo de problema? Nós normalmente fazemos um estudo no eixo y e um estudo no eixo x. Demarcamos os limites de integração e integramos para achar o volume. Mas temos um problema que é o seguinte: quando tentamos fazer esse estudo no eixo y ou esse estudo no eixo x, nós nos deparamos com pontos, entre aspas, cegos. Então, qual seria a melhor solução para a gente resolver esse problema? A melhor forma da gente resolver esse problema é dividirmos a nossa figura em pequenos setores. Então, essa figura maior, separamos ela em 4 setores diferentes, em que aqui é facilmente possível fazer um estudo do eixo y e do eixo x. Então, nós temos que o nosso volume total vai ser o somatório de cada uma dessas integrais em seus respectivos domínios. O domínio D1, domínio D2, domínio D3 e domínio D4. Lembrando que dA pode ser substituído por dx dy ou dy dx. Depende de quem você vai querer integrar primeiro. Se você vai integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou primeiro em relação a y e depois em relação a x. Neste exercício eu vou usar a integração primeiro em y e depois em x. Bom, agora vamos localizar os domínios de cada um desses setores. Então, primeiramente, eu vou localizar o domínio do primeiro setor, que é este setor aqui. Então, vamos ver. Vamos fazer primeiro um estudo no eixo x. Podemos ver que ele vai do menos 1 até o ponto 0. Ora, ele pega desse ponto e chega nesse ponto aqui, no eixo x. Então, nós temos que o x ele vai estar variando entre menos 1 e variando entre 0. Agora o eixo y. Bom, se fôssemos colorir o eixo y, nós teríamos aqui, ó, ele indo dessa ponta até essa ponta. Ou seja, ele vai desta reta até o limite superior, que é 1. Então, nós já sabemos que o maior valor para y é 1. Bom, agora nós temos que determinar essa reta. Como vamos determinar essa reta? Nós sabemos que quando o nosso x vale menos 1, o nosso y vale 0. E quando o nosso x vale 0, o nosso y vale 1. Ora, se eu quisesse igualar o meu x ao meu y, eu poderia dizer que o meu y seria o meu x mais 1. Ora, isso faz sentido, pois quando o meu x é menos 1, se somarmos com mais 1, vamos ter um y igual a 0. E é verdadeiro. Assim como, quando o meu x for 0 e somarmos 1, nosso y vai ser 1, que também é verdadeiro. Então, indo de x mais 1. Ou seja, já temos o nosso primeiro domínio.
Nosso segundo domínio, então, primeiramente vamos fazer um estudo com o eixo x. Nós vemos que ele vai de 0 até o 1, né? Aqui é bem claro, se você olhar dessa parte maior até aqui, correto? Então, nós temos que o nosso x menor ou igual a 0, maior ou igual a 1. E o nosso y? Bom, nosso y, se formos acompanhando até aqui, nós vemos que ele vai dessa reta até a parte superior. E essa parte superior vale 1. Bom, então agora vamos ter que fazer um estudo dessa reta. Eu tenho que quando meu x vale 0, o meu y vale 1. E quando o meu x vale 1, o meu y vale 0. Bem, se o meu y ele começa da parte superior e ele vai decaindo de acordo com que x vai crescendo, então nós temos que o nosso y ele é composto de 1, que é o maior valor que ele pode assumir, menos o x, o valor que x assumir. E isso é verdade, uma vez que quando eu tenho meu x0, 1 menos 0, meu y vale 1. E quando eu tenho meu x valendo 1, 1 menos 1, meu y vale 0. Então, 1 menos x. Nosso terceiro domínio, mesmo esquema. Primeiro estudo no eixo x. Ele vai dessa ponta valendo menos 1 até a ponta em que vale 0. Então, meu x ele vai estar entre menos 1 e 0. E o meu y? Bom, vamos fazer um estudo do y. Então, desenhando o y, nós vemos que ele vai nessa parte inferior, que vale menos 1, até a nossa reta. Então, agora nós temos que determinar esta reta. Bom, quando o meu x vale menos 1, o meu y vale 0. E quando o meu x vale 0, o meu y vale menos 1. Ora, podemos ver aqui que o meu y, ele diminui de acordo com que x cresce. Bom, se o meu y ele vai ser diminuído de acordo com o meu x cresce, e sabendo que o meu x neste intervalo só pode assumir valores negativos, nós temos que fazer esse x ter um valor positivo. Como nós vamos fazer isso? Bom, se o maior valor que ele pode assumir é menos 1, e de acordo com o que eu vou acrescentando em x, que é um número negativo, ele vai diminuindo, então nós podemos fazer menos o x. Ora, isso parece verdade. Vamos pegar um ponto como referência, um ponto médio nessa reta, e supor que o nosso x esteja valendo 0,5. Então, nós teríamos que y seria igual a menos 1 menos 0,5. Menos 1 menos 0,5. Então, nós temos que o nosso y seria menos 1 mais 0,5 e é igual a menos 0,5. Então, se traçarmos o ponto menos 0,5, faz sentido e é verdadeiro. Então, o nosso y vai estar variando de menos 1 até menos 1 menos x. E o nosso último domínio a ser estudado, primeiramente, analisando o eixo x, nós temos que o nosso eixo ele vai do 0 até o 1. Então, o nosso x
ele vai estar indo de 0 a 1. E o nosso y, ele vai estar vindo da parte inferior até a parte superior, que é a reta. Então, ele vai da parte inferior, que vale menos 1, até essa reta. Bom, então vamos fazer o estudo dessa reta. Nós sabemos que quando nosso x é 0, nosso y vale menos 1. E quando o nosso x vale 1, o nosso y vale 0. Ora, se o nosso y ele começa num valor mínimo de menos 1, e a proporção que x vai crescendo, ele vai se tornando 0. Então, nós temos que o y ele vai ser igual a menos 1 mais o x. Ou seja, à medida com que x vai crescendo e tendendo até 1, nosso y vai diminuindo, vai aumentando e tendendo a 0. Então, menos 1 mais x. Bom, agora que já encontramos todos os limites de integração e todos os domínios de cada uma dessas porções, então nós podemos reescrever a nossa equação maior como sendo domínio x2dA é igual a integral com x variando de menos 1 a 0 e y variando de x mais 1 a 1, x2dA. Lembrando que dA pode ser escrito como dx dy ou dy dx, vai depender de quem você vai integrar primeiro ou posterior. Mais os limites de integração d2, mais os limites de integração d3, mais os limites de integração d4. Bom, eu vou resolver o primeiro, que é o d1. E a mesma forma como você vai resolver o d1, você vai resolver d2, d3 e d4. Então, nós temos que d1 é a integral variando de menos 1 a 0, x mais 1 até 1, x2. Vou substituir dA por dy dx. Pois primeiro eu vou integrar em relação a y e depois em relação a x. Então eu vou separar de forma a ficar mais fácil vocês entenderem. Então, quem vai ser integrado em relação a x, eu vou pôr no seu determinada integral. Então aqui eu vou integrar x2 dx e aqui dentro de x mais 1 a 1 eu vou integrar o meu dy. Bom, a integral de dy nós já sabemos que é y, então nós temos que menos 1 a 0 x2 dx com o meu y variando de x mais 1 até 1. Então, substituindo primeiro superior, depois inferior, nós temos integral de menos 1 a 0 x2 dx superior menos inferior. Então, 1 menos x mais 1. Então, nós temos aqui integral de menos 1 a 0 de x2 dx 1 menos x menos 1. Porque esse menos vai se aplicar a esse x e a esse 1. Podemos cortar o nosso 1 com esse menos 1
e vamos ter a integral de menos 1 a 0 x2 dx que multiplica menos x. Isso vai ser a integral de menos 1 a 0 de menos x3 dx. Bom, a integral de dx nós já sabemos que é x a 4 sobre 4. Então, x menos x na 4 sobre 4, porque era menos x3, variando de menos 1 até 0. Então, agora substituindo, primeiro pelo superior, menos o inferior. Então, nós vamos ter 0, menos 0 sobre 4, menos menos 1 na 4 sobre 4. 0 sobre 4 é 0. Então, nós temos aqui menos menos 1 sobre 4. Sim, porque esse menos, ele não é do x, ele está anterior ao x. Então, menos com menos, mais, então, 1 sobre 4 unidades de volume. Bom, então nós vimos aqui que o nosso D1, ele nos rendeu 1/4 unidades de volume. O mesmo deve ser feito para D2, D3 e D4. Lembrando que os três, cada um deles vai dar também 1/4 de unidade de volume. Então, somando cada uma das partes, nós vamos achar o nosso valor total, nosso volume total. Então, nós podemos escrever que a integral dA vai ser o somatório de cada um deles. Então, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1 unidade de volume. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais.